Algumas pessoas têm me perguntado no chat ou até de uma forma pessoal como que eu organizo as minhas compras, os meus ativos, como que eu gerencio tudo isso. Então no vídeo de hoje eu vou mais uma vez explicar para vocês, mostrar para vocês e disponibilizar as planilhas que eu utilizo para fazer o gerenciamento da minha carteira, tá? A carteira aqui do canal, beleza? Então, lembrando vocês, não se esqueçam de deixar o seu like. Caso você não seja inscrito, considere se inscrever, será muito bem-vindo. Você pode comentar, você pode compartilhar, então se sinta em casa aqui no nosso canal, beleza? Muito bem, pessoal, algumas pessoas vêm me perguntando realmente sobre a questão de gerenciamento de carteira, tá? Alguns vídeos que eu venho mostrando aqui, a pessoa acaba olhando, vê a organização que eu faço, acha muito legal a organização e me pergunta como que eu faço, eu poderia falar um pouco mais sobre isso. Então, eu respondendo a alguns inscritos e alguns colegas de trabalho que me perguntaram sobre gerenciamento, eu vou mostrar para vocês aqui. O seguinte, primeira coisa, todas as vezes que eu vou comprar ativos, seja eles ações ou fundos imobiliários, eu tenho o costume de criar uma planilha bem aleatória, né? Bem simples aqui no Excel. Ela não está online, né? É simplesmente para me organizar. Se vocês podem ver que se eu vier aqui para trás, ó, é uma planilha tem bastante informação que eu venho colocando ao longo de uns 2 anos para cá, mais ou menos, né, que eu comecei a me ater nesses detalhes de capricho de organização. Você pode ver que é bastante informação, tá? É uma planilha simples, tá? Uma planilha de soma. Eu não sabia mexer nada no Excel, ainda não sei mexer muita coisa, né? O que eu faço aqui é bem básico. Caso eu queira mexer em alguma coisa diferente, eu vou no YouTube, me informo melhor lá, assisto uma videoaula e aí sim eu começo a manipular minhas planilhas, tá? Mas aqui é o seguinte, comentário sobre essa, né? Eu coloco aqui a ação, quantidade, preço, total, dividendo que ela está pagando no último mês, né? Só para eu ter uma base, uma ideia. Esse total de dividend yield aqui que vocês estão vendo, o que eu faço nele, né? Ele é um cálculo que eu coloquei aqui, né? Ó, igual a O236 vezes L236, né? Então, O236 que é essa daqui, vezes a L36 que é essa daqui. Então, eu multiplico aqui a quantidade que eu tenho, né, que são 2, vezes o dividendo, eu vou ter o múltiplo do dividendo que eu quero, tá bom? Então esse aqui é muito simples. E lá no final eu coloco o total de valor que eu vou usar para aportar nessas ações que eu já separei previamente, tá? Aqui eu faço um balanço de como que a minha carteira tá. Eu dou uma olhada na minha carteira, eu vejo que está em queda, eu vejo que eu preciso reaportar, que eu preciso realocar, ou que eu preciso comprar mais para dar uma equilibrada na minha carteira, tá? Eu preciso inclusive fazer uma planilha sobre a divisão da minha carteira, onde eu preciso ficar mais de olho, já que eu quero uma carteira diversificada, de uma forma igual. Eu estou começando a analisar minha carteira desse sentido, então eu vou trabalhar agora uma planilha para deixá-la um pouco mais equilibrada, tá? Então eu simplesmente faço isso no visual aqui e eu vou acertando, tá bom? E aqui também eu tenho a somatória total de dividendo que eu tenho, e aqui eu tenho o percentual da compra, né? Por exemplo, R$ 1.326,19, eu vou ter mais ou menos ali R$ 13 de dividendos a mais somados na minha carteira mensal, e isso me dá aproximadamente ali 1% ao mês, tá? Sobre esse valor investido, tá bom? Beleza. Eu tenho uma outra planilha, aqui uma outra aba aqui de baixo, onde eu coloco aqui o valor que eu estou aportando, só para controle mesmo, né? Quanto que eu recebi de dividendo, no caso aqui, né? Uma planilha bem suja, né? Ela não tem nada muito limpo nela, ela está bem grosseira, é uma anotação mais pessoal mesmo, tá? Então eu coloco o valor de dividendo aqui, ó, vocês podem ver, ó, mês, ano, dividendos e aportes, tá? Então eu coloco aqui valores que eu venho aportando no mês, tá? Que eu tenho mês de abril de 2023, aportei 1.049. Lembrando que esse aporte, pessoal, que eu coloco aqui, ó, desculpa, aqui é dividendo, tá? Esse aporte, ele não é considerado o reinvestimento dos dividendos, tá? Aqui é só o dinheiro que sai do meu bolso, tá bom? E aqui eu coloco para qual finalidade, né? Quando eu tinha a conta na corretora americana, eu colocava aqui também e tal. De onde veio o dinheiro, por exemplo, ó, aporte extraordinário, recebi um bônus no meu trabalho e aí eu coloquei aqui. Por que tenho 4.900 aqui? Então eu tenho um informativo aqui de onde veio o dinheiro, tá bom?
Beleza, então aqui já é a segunda planilha que eu mostro para vocês. Essa segunda aqui, ela é mais simples, né? Não tem muita coisa para a gente discutir aqui. É mais uma questão pessoal e anotando, ela não faz somatória, tá? Ela simplesmente é só digitar. Eu tenho uma outra planilha aqui, que essa planilha eu achei na internet há um tempão atrás. Teve algum youtuber que compartilhou. Eu baixei, alterei uma coisinha ou outra ali, né? E fui usando ali. O que eu tenho aqui, gente, é o seguinte. Ela está linkada com o Google Finance, né? Então eu coloco o ativo aqui à esquerda e automaticamente, se for um dia útil, né, ela acompanha ali a oscilação do mercado. Então RZAT11 está custando agora 94,93. Então eu tenho uma ideia do que está acontecendo aqui, tá? Esse lado direito de amarelo, onde tem venda e resultado aqui, eu praticamente não uso, tá? Não uso, tá? Aqui o cara que tinha feito ela, ele fez para poder pagar imposto de renda caso tivesse que vender com lucro. Mas eu não vendo, então eu não uso, tá? Então eu só uso essa parte de cá, essa parte onde está aqui verdinha e azul, tá? O que acontece aqui é o seguinte, essa planilha, ela é muito importante para quando a gente for fazer a declaração de imposto de renda, tá? Todas as compras que eu vou fazendo, eu registro aqui manualmente, tá? Então, vamos supor, hoje é dia 17/5/2023. Eu realmente comprei algumas ações hoje e eu já posso vir manualmente e colocar aqui, ó, coloco a data de hoje, por exemplo, dia 17/5/2023, colocaria aqui a quantidade de cotas, por exemplo, eu comprei 10 e paguei o valor de R$ 93. R$ 93, tá? Automaticamente, ó, vocês podem ver, o preço médio, que é isso aqui embaixo aqui, ó, o preço médio altera, a quantidade altera, o valor que eu investi altera e isso também altera aqui o meu retorno e o valor total que eu tenho aqui, tá bom? Então eu gastei R$ 5.040 e está no negativo 295, subtraindo dá 4.744. Então essa planilha aqui, deixa eu apagar aqui para não ficar registrado. Essa planilha é muito útil para fazer um acompanhamento, para fazer a declaração de imposto de renda no ano seguinte, tá? Então eu recomendo muito que vocês tenham essa planilha aqui, tá? Eu também tenho aqui um plano B, tá? Só que esse plano B que eu tenho aqui, ele não é tão organizado quanto a planilha anterior. Eu simplesmente registro aqui os ativos que eu compro, igual essa planilha aqui, tá? Só que ele fica de uma forma mais soltinha aqui, né? Eu coloco a data, coloco o ativo, coloco a compra, a quantidade e o valor que eu paguei. Por que eu tenho esse contraponto? Porque eu costumei fazer isso, eu gosto de fazer assim, e às vezes eu tenho alguma dúvida, eu venho aqui, dou um Ctrl F e localizo o ativo, por exemplo, vamos localizar aqui o HGLG11, que eu não compro faz tempo porque ele está bem caro, né? Olha só. Eu tenho uma compra, olha, cruzou para mim três movimentos. Eu tenho uma compra em 2019 de 2 cotas, eu tenho aqui mais 3 cotas que eu comprei em 2019 e eu tenho aqui o terceiro de 3 em 2020 eu comprei, mas eu vendi, na verdade 3, tá? Então, a gente tem aqui mais um controle para a gente ter. Tudo bem, é bastante informação, mas eu gosto de ter assim, eu estou acostumado a ter assim, tá? Outra planilha que eu acho bem útil, né? Aliás, é muito bacana essa planilha, eu sempre gosto de preencher essa planilha, dá um prazer preencher, porque é a planilha onde a gente coloca os dividendos, tá? Então, se você reparar aqui, ó, essa planilha que eu estou mostrando para vocês, que está aqui, ó, ela é de 2023. Então aqui eu registro mês a mês, toda vez que vira um mês, aproximadamente dia 2 do mês, eu sempre registro os dividendos do mês anterior. E para registrar esses dividendos, eu vou lá no site da B3 e baixo o extrato mensal e eu faço a separação depois da triagem e deixo só os dividendos, proventos, juros sobre capital próprio, que eu faço a anotação aqui. Então, tudo que é compra ou venda, eu excluo da planilha e fico só com a informação que eu preciso, tá? Então, eu registro aqui manualmente. Como vocês podem ver, é uma planilha bem organizadinha. E o que ela tem aqui? Eu tenho os ativos do lado esquerdo, eu tenho os dividendos aqui mostrados, né? Esse é dividendo. Logo aqui embaixo você vai ver que tem juros sobre capital próprio, né? Que as ações têm, os fundos imobiliários não possuem. E eu tenho aqui, ó, mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e até dezembro de 2023. E no final dela eu tenho o total anual,
tá? De cada ativo. Então, se eu quiser saber na hora de declarar o imposto de renda, que essa planilha é muito útil para isso, eu vou lá, eu tenho um fundo, vamos pegar aqui um fundo DCRA11, o fundo agro, tá? Então, ao longo do ano eu venho registrando aqui os dividendos que eu vim recebendo mês a mês e lá no final ele faz uma somatória. Tá vendo, ó, 196? Então, quando eu for declarar meu imposto de renda, vai aparecer para mim lá um campo para eu preencher quanto que eu recebi de proventos e eu vou colocar lá R$196 no ano de 2023, tá? Isso lá em 2024, tá? Beleza? Isso acontece também com o preço médio, que é essa planilha aqui, ó. Eu vou ter que registrar também, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem claro, né? RZAT, em 2023 eu fiz 2 compras. Vamos supor que eu não compre mais nada, tá? E chega lá em 2024, por exemplo, aqui, ó, vou usar de exemplo esse fundo imobiliário aqui, ó, RZAT11, tá? Eu tenho 40 cotas e nesse ano de 2023, vamos supor que eu só tenha comprado essas 6 cotas aqui, ó, 5 com 6, tá? E aí na declaração de imposto de renda eu vou ter o preço médio. Vou colocar lá, fundo imobiliário RZAT11, ao longo do ano de 2023, foram adquiridos 6 cotas, totalizando 40 ao preço médio de tanto, R$ 102,76, por exemplo. Ou seja, né, pessoal, essas planilhas aqui facilitam muito a nossa vida de quem é investidor. Eu fico pensando antigamente, né, quando não tinha computador, quando não tinha a facilidade de você ter um Excel, né, o sufoco que era ter tudo isso aqui anotado em papéis, contas e cálculos e tal. Hoje isso aqui está facilitando um absurdo. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça. Se você não é inscrito também, está gostando do conteúdo do canal, eu sei que algumas pessoas têm visitado o canal, deixa comentário, mas não segue ainda. Considere se inscrever, a gente está publicando bastante coisa legal, bastante coisa sobre a nossa carteira, a carteira do canal, como que a gente está desenvolvendo aqui as nossas contas, nossas análises, como que a gente tem passado aqui momentos de queda, agora que as ações estão começando a melhorar um pouquinho, como que a nossa carteira está se comportando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, não se esqueça de deixar o like, beleza? Um abraço para todo mundo aí, bons aportes, bons dividendos e até a próxima.